Você tem muitas pacientes que utilizam contraceptivo oral Nutri. Você sabia que o uso crônico de contraceptivo oral, além de gerar alguns riscos metabólicos, também elimina algumas vitaminas do organismo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola do Nutricionista. Aqui o nosso papo é de nutricionista para nutricionistas e o meu objetivo é trazer para vocês toda semana conteúdos de qualidade relacionados à nutrição na síndrome metabólica. E eu já te convido para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que toda semana você receba vídeos novos e vá atualizando seus conhecimentos, vá se capacitando cada vez mais para tornar os seus atendimentos de excelência, que você seja uma referência em nutrição na síndrome metabólica. E falando sobre uma curiosidade que muitos nutricionistas que chegam aqui no canal, que chegam lá no Instagram, me perguntam: por que síndrome metabólica? E eu sou muito suspeita para falar sobre isso porque é um assunto que eu gosto muito. Durante os meus 14 anos como professora de graduação em nutrição, era um assunto que eu sempre abordava nas disciplinas de dietoterapia e eu já era conhecida por muitos alunos como sendo aquela professora referência em síndrome metabólica. Então já participei de liga acadêmica, participava de muitas palestras na faculdade também para falar sobre o assunto. E eu gosto desse assunto, e é um assunto realmente que tem uma relevância muito importante no mundo atual, porque a síndrome metabólica, por ser muito ampla, ela contempla várias complicações metabólicas. Atualmente, o que a gente observa é que é uma doença que está presente em pessoas cada vez mais jovens, justamente por conta de um estilo de vida ruim, de um sedentarismo, de um nível de estresse grande, da exposição ambiental a muita poluição, a muitos xenobióticos. As pessoas têm adoecido cada vez mais cedo. E a base da síndrome metabólica, como vocês sabem, é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai desencadear uma série de doenças, uma série de complicações, e a síndrome metabólica, ela entra na linha de frente aí como uma grande causadora de várias outras doenças. E aqui a gente pode falar do câncer, das doenças autoimunes, das complicações cardiovasculares, de doenças neurológicas degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, a demência, processos alérgicos. Tudo isso tem como causa, gente, esse processo inflamatório no corpo. E a síndrome metabólica, mesmo que ela não esteja presente de forma completa, com todas as alterações, pelo menos uma ou duas características dela a gente vai encontrar nesses pacientes que têm essas doenças que eu acabei de citar. Por isso a importância da gente estudar cada vez mais a síndrome metabólica, realmente dominar o assunto, entender quais são as estratégias que podem ser utilizadas na prevenção, no tratamento e estudar cada vez mais, se aprimorar cada vez mais nesse conteúdo, porque sempre a gente vai receber em nossos consultórios pacientes que têm esse problema e que já têm as complicações relacionadas a ele. Por isso, o objetivo de criar a Escola do Nutricionista, de criar esse canal aqui no YouTube, de trazer para vocês semanalmente conhecimentos embasados cientificamente, baseados também na minha experiência prática como nutricionista clínica de mais de 20 anos e essa experiência aí como professora de graduação no mundo acadêmico durante 14 anos. Então, essa bagagem que a gente traz aí, profissional e de vida, tem o objetivo de auxiliar esses nutricionistas que querem se capacitar cada vez mais e se tornarem de excelência em seus atendimentos. E vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é o uso de contraceptivos orais. E aí eu vou falar um pouco sobre o risco metabólico, qual é a relação que isso tem com a síndrome metabólica e os nutrientes importantes que toda mulher que usa contraceptivo oral precisa suplementar para compensar as deficiências causadas por ele. Bom, então o uso de contraceptivo oral, ele vai além dessa contracepção, que é a prevenção da gravidez. Situações como endometriose, síndrome dos ovários policísticos, é muito comum que os ginecologistas façam a indicação do contraceptivo oral como forma de tratamento, como forma de diminuir ali as queixas da paciente, os sintomas. Só que, na verdade, dependendo do problema, não há de fato um tratamento. É só uma ação paliativa que vai diminuir sangramento, vai diminuir um pouco as dores da endometriose, por evitar que essa mulher menstrue. No caso da síndrome dos ovários policísticos, vai tentar se fazer uma redução da proliferação desses cistos, mas na verdade, no caso específico da síndrome dos ovários policísticos, a gente sabe que a causa raiz dessa doença é a resistência à insulina. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Acesse o link aqui abaixo quando você terminar
de assistir esse vídeo para você saber com mais detalhes a relação entre síndrome dos ovários policísticos e a resistência à insulina. E aí, nesse caso, o uso do contraceptivo oral para SOP não vai tratar a doença. É só um paliativo que vai, talvez, segurar um pouco a evolução desses cistos, mas não vai, de fato, tratar a doença na causa. Uma outra situação também que muitos ginecologistas fazem a indicação do contraceptivo oral é no caso daquelas mulheres que têm uma TPM muito descontrolada, que tem um volume de fluxo menstrual muito grande, e isso pode causar muitas vezes uma anemia severa, perda de nutrientes. Então observe que em todas essas situações aí, o uso do contraceptivo oral, ele entra mais visando controlar sintoma, mas ele não vai na causa desses três problemas que eu citei. E no caso do efeito contraceptivo, o anticoncepcional oral, ele vai realmente atuar como contraceptivo, sendo que a mulher vai optar se ela quer suspender aqueles 7 dias para menstruar ou não, mas independente disso, o uso dos contraceptivos orais por tempo prolongado, ele vai gerar uma série de comprometimentos metabólicos importantes. E se essa mulher, independente da idade dela, já tem algumas alterações da síndrome metabólica, como elevação de pressão, resistência à insulina, aumento dos triglicerídeos, esteatose hepática, aumento de gordura no abdômen, ela já vai estar agregando a isso aí mais uma complicação através do uso desse contraceptivo oral. O que eu quero que vocês entendam aqui nesse vídeo de hoje é que todas as pacientes que fazem uso de contraceptivo oral, que chegam para você no consultório, é importante que você pergunte bem a fundo, investigue com muito detalhe qual é a real causa do uso desse contraceptivo oral. Porque dependendo da situação, você pode, como nutricionista, fazer um tratamento muito mais adequado, um tratamento que vai na causa raiz do problema e essa paciente ter melhores resultados com o seu tratamento do que necessariamente com o uso desse anticoncepcional oral isoladamente. É claro que a gente não vai poder suspender o uso do contraceptivo oral porque ele teve prescrição médica. Então a gente não pode mexer na prescrição de outro profissional. Vocês sabem muito bem disso. Mas é importante que a gente tenha conhecimento do uso do anticoncepcional oral para que a gente faça as devidas intervenções, principalmente aquelas intervenções preventivas, para evitar que essa paciente desenvolva outros riscos metabólicos, evitar que ela elimine mais nutrientes do organismo. É claro que a gente tem a obrigação e a nossa paciente tem o direito de saber os riscos que ela corre com o uso do contraceptivo oral. E se você tem esse conhecimento, você já sai na frente, porque você vai ter esse grande diferencial de entender esses mecanismos e de explicar claramente para a sua paciente os riscos que ela está correndo, e aí cabe a ela, junto ao ginecologista, ao médico prescritor, se ela vai continuar utilizando ou não. Então é uma obrigação nossa explicar e é um direito da nossa paciente saber. Combinado? Uma outra complicação que o uso prolongado dos contraceptivos orais pode causar é o aumento da PCR ultrassensível, que é um marcador agudo de inflamação, que não é específico, mas ele tem uma relação direta com inflamação sistêmica do corpo. E é muito comum que as pacientes que usam anticoncepcional de forma prolongada mantenham sempre os níveis de PCR ultrassensível elevados. E isso não é um bom marcador, porque ele vai estar sinalizando que ali existe um processo inflamatório. É como se essa paciente tivesse o tempo todo inflamada. A gente sabe que um terreno biológico inflamado é um terreno biológico que tem chance de desenvolver doenças. Por isso a importância da estratégia nutricional anti-inflamatória ou desinflamatória para amenizar o nível dessa inflamação no organismo e isso prevenir o surgimento de outras doenças. Se essa mulher tem outros fatores de risco associados ao uso do contraceptivo oral, como o uso de cigarro, de bebida alcoólica, se ela é uma mulher sedentária, se ela tem uma alimentação muito ruim, muito industrializada, muito processada, tudo isso combinado é mais um fator de risco que, junto ao contraceptivo oral, vai aumentar a chance de comprometimento cardiovascular. Outro fator muito importante, que inclusive tem estudos publicados que já comprovam a relação aí entre esses dois fatores, é o aumento da lipemia pós-prandial. É a mesma coisa de glicemia pós-prandial, só que nesse caso é o nível de gordura. Então, é um aumento de triglicerídeo imediatamente após a refeição. Essa lipemia pós-prandial, ela é elevada em todo mundo. É a mesma coisa da glicemia pós-prandial.
Se você acaba de comer uma fatia de pão, um prato de arroz ou uma refeição mais completa, você vai ter uma elevação imediata da glicemia. Uma pessoa saudável vai ter, proporcionalmente aí, mais rapidamente, uma redução, porque essa pessoa vai aumentar a insulina e, consequentemente, essa glicemia vai reduzir. E o normal, o esperado, é que esse nível de triglicerídeo vá reduzindo na medida em que vão passando ali as horas após a refeição. Porque dentro do metabolismo dos lipídios, o esperado é que esse triglicerídeo ele vá se distribuindo pelo organismo, vai haver a síntese das outras lipoproteínas e elas vão se distribuir pelo corpo. Em uma pessoa que tem uma disfunção aí no metabolismo dos lipídios, o que vai acontecer é que esse triglicerídeo pós-prandial vai se manter elevado, mesmo passando-se ali horas após a refeição. E no caso específico das mulheres que usam contraceptivo oral, esse uso isoladamente já vai fazer com que esse triglicerídeo pós-prandial se mantenha elevado por mais tempo em relação às mulheres que não utilizam contraceptivo oral. Eu vou colocar aqui abaixo o print do artigo traduzido em português de um autor brasileiro, onde ele faz essa pesquisa explicando aí essa relação importante do uso de contraceptivo oral com a elevação da lipemia pós-prandial. E aí, qual é, na verdade, o risco que existe em essa lipemia pós-prandial se manter elevada por mais tempo do que o normal? O que vai acontecer é que o nível de gordura elevado no sangue por mais tempo, ele vai aumentar o tempo de contato aí dessa gordura circulando em contato com o endotélio, que é aquele revestimento interno do vaso. Então, isso de forma crônica, isso acontecendo em todas as refeições, todos os dias, durante todo o tempo em que essa mulher usa contraceptivo oral, vai fazer com que esse excesso de gordura circulante vá acabar danificando o endotélio, lesionando. E esse endotélio lesionado aumenta muito as chances dessa gordura se agregar nessa parede interna do vaso, podendo comprometer mais o surgimento aí de trombos, de aterosclerose, que é a formação da placa na parede interna do vaso, aumentando o risco de complicações cardiovasculares, como infarto, AVC, a própria trombose já é um fator isolado que está diretamente relacionado ao uso de contraceptivo oral. Agora que você entendeu todos os riscos que o uso prolongado dos contraceptivos orais causa, principalmente se essa mulher já tem outros fatores de risco na vida dela, você vai entender agora quais são os nutrientes que a gente precisa oferecer como forma de modular aí essas complicações e de proteger a nossa paciente das complicações decorrentes do uso de contraceptivo oral. O primeiro deles é o cobre. Só que o cobre, nesse caso, ele vai ser acumulado no corpo. Normalmente as mulheres que usam anticoncepcional oral por tempo prolongado, elas têm um nível sanguíneo de cobre muito elevado, porque isso decorre do metabolismo desse anticoncepcional. E a gente sabe que o cobre em excesso ele pode ser tóxico. E o outro nutriente que é parceiro do cobre, e eles trabalham ali em sinergia, é o zinco. Então, sempre que a gente vai fazer a prescrição para qualquer pessoa saudável do zinco, é importante associar ele ao cobre, porque eles trabalham em sinergia. Nesse caso específico da mulher que usa cronicamente o contraceptivo oral, como a gente já sabe, a partir de agora, que essa mulher tem um excesso de cobre no corpo, quando eu vou pensar em zinco, eu tenho que dar o zinco isolado e não associado ao cobre. Por quê? Porque essa mulher já tem um nível de cobre muito grande no organismo, né? Um acúmulo desse mineral muito grande por conta do uso de contraceptivo oral. Inclusive, a oferta suplementada do zinco isolado para essas mulheres vai ajudar a controlar mais esse nível sanguíneo de cobre, porque o zinco vai entrar fazendo uma sinergia e vai acabar equilibrando essa proporção quando a gente faz a prescrição do zinco isolado. Então, fica aí a primeira orientação de suplementação, é a oferta do zinco isolado nos casos das mulheres que têm esse excesso de cobre no corpo por conta do uso de contraceptivo oral. Um outro nutriente que é eliminado do corpo, assim, em grande quantidade, é a vitamina B6. E a vitamina B6, que é uma vitamina hidrossolúvel, ela é fundamental no metabolismo da serotonina. Ela faz parte ali na via de síntese da serotonina, que é um neurotransmissor, como todo mundo sabe, importante, que gera a sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação. Por isso que é muito comum mulheres que usam contraceptivo oral, elas terem uma TPM muito mais intensa, porque na TPM a gente sabe que toda aquela oscilação hormonal já vai causar alterações de humor. Se essa mulher usa o anticoncepcional oral, a tendência é que essa oscilação seja mais intensa.
e ela tenha sintomas mais fortes. Por eliminar a vitamina B6 do corpo, é importante também que essa vitamina B6 seja suplementada para compensar essa eliminação e a gente conseguir ajustar minimamente os níveis de serotonina. Mas é claro que não dá para pensar em serotonina sem pensar em intestino. O nosso intestino é a maior fonte produtora de serotonina. A longo prazo, o que realmente vai valer nessa modulação intestinal é a oferta variada de fontes alimentares vegetais, fontes de fibra, de fitoquímicos, que vão oferecer para essas bactérias benéficas do intestino os nutrientes que elas precisam para se proliferarem. Evitar outras medicações como antibióticos, anti-inflamatórios de maneira aleatória. O uso do óleo de prímula ou borrage, que é um fitoterápico que atua muito na modulação desses sintomas de TPM, também vão equilibrar as perdas nutricionais causadas pelo contraceptivo oral. Lembrando que a prescrição de fitoterápicos deve ser feita por nutricionistas habilitados em fitoterapia para fazer essa prescrição. Como a gente entendeu que o uso de contraceptivo oral vai aumentar o processo inflamatório do corpo, é claro que a estratégia alimentar que esse nutricionista vai prescrever para essa paciente tem que ter uma característica desinflamatória, para amenizar todo esse processo de inflamação que o corpo dela está sofrendo com o uso prolongado do contraceptivo oral. E priorizar uma alimentação mais natural, com um fracionamento mais adequado, onde essa paciente tenha saciedade nos intervalos. Propor uma maior ingestão de água durante o dia. E uma sugestão bem legal aqui para você passar para suas pacientes é o uso das águas saborizadas. Eu gosto muito porque é uma forma da gente estimular a paciente a tomar mais água. E essa água ela está sempre incrementada de algum alimento ali que vai gerar alguma ação anti-inflamatória, antioxidante, desintoxicante. As opções para saborizar as águas são limão, canela em pau, hortelã, gengibre. São alimentos maravilhosos que vão incrementar ainda mais essa ação anti-inflamatória para as nossas pacientes que usam contraceptivo oral. Me conta aqui abaixo nos comentários se você já utiliza essas estratégias nutricionais, se você atende muitas pacientes que usam contraceptivo oral, qual é a sua conduta? Comenta aqui que eu vou adorar te responder. E para você conhecer mais sobre a Escola do Nutricionista, todos os links de acesso estão aqui abaixo na descrição. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.